Fala pessoal, boas notícias sobre a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. A companhia irá propor 1 bilhão de dividendos para ser votado na Assembleia Geral Ordinária no final de abril, e também a empresa deliberou uma bonificação de 30% em ações. Historicamente a CEMIG sempre foi uma companhia que bonificou em ações, mas a companhia surpreendeu com essa bonificação em 30%. Ou seja, para quem tem 10 ações irá ganhar mais 3 novas ações. Mas antes de comentar aqui sobre isso tudo, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. Primeiro ponto é comentar aqui brevemente sobre o balanço da companhia. É porque não adianta comprar a empresa só para receber um dividendo e uma bonificação e do nada vender. Isso aqui é para quem quer investir com a ótica de médio a longo prazo. Então, olhando aqui o resultado de 2021 inteiro versus 2020, o EBITDA cresce em quase 22% e a lucratividade no resultado recorrente cresce em quase 50%. Então, outro resultado sólido, consistente e crescente. Então, absurdo, basicamente desde 2015 a empresa tem melhorado bastante no seu balanço. E outro ponto que chamou muita atenção, que o pessoal pensa que é estatal e a empresa não é eficiente. Pelo contrário, a empresa tem melhorado bastante. E a empresa destaca quase 33% na redução de despesas gerenciáveis da companhia, de pessoal, material, serviços e outros. E isso aqui principalmente se deu devido aqui um benefício pós-emprego relacionado ao custeio do seguro de vida. E também a empresa teve programa de desligamento voluntário que já está refletindo em redução de custos para a companhia. Mas é porque os custos totais cresceram em quase 27%, porque a empresa atua também na parte de distribuição de energia e tem que comprar energia para repassar para os consumidores. Consequentemente, a energia mais cara, a distribuidora também paga mais caro. Aí teve esse crescimento de 5,4 bi para quase 7,4 bilhões. Mas isso aqui é compensado pelo crescimento do resultado da companhia, tanto que o EBITDA cresce 40% e a lucratividade também nessa faixa. Então, sem nenhum receio com essa elevação do custo da companhia, até porque a empresa tem o poder de repassar isso. E outro ponto bem interessante, a dívida da companhia nunca ficou tão baixa e encerraram com uma relação de alavancagem de 1,2. Ou seja, basicamente em um ano e poucos meses a empresa consegue quitar toda a sua dívida. E a tendência é que o EBITDA cresça e a companhia amortize dívida ao longo do tempo. Então, realmente a dívida está muito controlada para a empresa de energia elétrica. E cabe destacar que para este e para o próximo ano, a empresa não tem nenhuma amortização tão grande, então só para 2024. Consequentemente, é esperar que pelo menos para este e para o próximo ano, a empresa continue pagando um dividendo bem interessante. E vamos ver a seguir que a empresa irá propor mais 1 bilhão, que é quase 4% de yield, sem contar os próximos anos. Então, de fato, a empresa reportou um bom balanço. Outro destaque interessante é que a empresa divulgou um plano ambicioso de investimentos que prevê cerca de 22 bi em investimentos até, salvo engano, 2025, 2026. E para 2021, a CEMIG investiu 2,1 bilhões, o que representa um crescimento de quase 30% versus 2020. Então, aqui no canto esquerdo, a empresa destaca os investimentos em 2017, 18, 19, 20, 21 e o previsto para 2022 são investimentos na faixa de 4 bilhões. E a tendência é que continuem nessa linha. Então, destaque aqui positivo, até porque a empresa não vai investir 4 bi à toa para não ter retorno. Então, uma boa empresa para colocar no radar. Isso aqui, com ótica de médio a longo prazo. Não adianta comprar uma ação de energia, uma ação de saneamento que está investindo bastante, para vender no curto prazo. E o segundo ponto é que a CEMIG, entre aspas, está limpando a companhia, realizando vários desinvestimentos. Então, recentemente venderam a Light por 1,4 bilhão, o que foi equivalente a R$20 por ação. Também venderam aqui ações e créditos da Renova Energia e pretendem se desfazer da sua posição na Taesa, entre outras companhias. E na call de resultados, a companhia destaca que quer realizar desinvestimentos fora de Minas Gerais porque esses ativos não geraram resultados esperados. Aí tudo bem, a companhia tem esse poder. E destacam que pretende fazer isso até o final do ano. Então, vamos ficar alertas porque certamente quem segue aqui no canal possui ações da Taesa em carteira. E hoje a CEMIG controla a Taesa junto com o mesmo controlador da ISA-CTEP, que é a TRPL4. Então, vamos ficar alertas. Vai que acontece que o controlador da ISA-CTEP compra essa participação da CEMIG
ocorre alguma fusão entre a Taesa e a TRPL4, então vamos ficar alertas aqui sobre um possível movimento deste tipo. Além do mais, na call de resultados, eles também destacam que pretendem se desfazer de 49% de participação na Gasmig, mas com aqui um certo impasse, até porque estão investindo bastante para crescer a Gasmig em Minas Gerais e é uma companhia lucrativa e gera um resultado bem interessante. Então, por que vender um ativo tão valioso? Mas tudo bem, quem sou eu para falar? É justamente o pessoal que atua na área, controla a CEMIG há anos e anos. Então, ficando nesse impasse, um ativo aqui lucrativo, mas querem vender 49% da Gasmig. Empresa aqui que lucra na faixa de 400 milhões e tem quase 700 milhões de EBITDA. E outro ponto aqui bem interessante é dividendos, proposta de 1 bilhão, mais uma bonificação de 30% em ações. Então, realmente absurdo esse resultado da CEMIG e ainda contempla bem no quesito de dividendos e ainda vai bonificar em ações, que é uma das formas de remunerar o acionista. Então, ao todo, referente ao exercício de 2021, estão destinando quase 2 bilhões entre dividendos e JCP. Uma parte já foi declarado e a Datacom já passou e a empresa está propondo mais 1 bilhão para ser proposto na Assembleia Geral Ordinária, que irá acontecer no dia 29 de abril. E aqui o payout será de 52% do lucro líquido. Isso aqui é referente a um dividend yield de quase 9%. E a companhia também realizou uma proposta de bonificação em ações por meio do incremento de 30%. Então sim, uma bonificação de 30%. Já na ótica da proposta do dividendo, a empresa declarou aqui abaixo 1 bilhão declarado como dividendo obrigatório, que fará jus aos acionistas que tiverem seus nomes, ou seja, se tornar acionista no dia da Assembleia Geral Ordinária, que irá acontecer no dia 29 de abril de 2022. Ou seja, a Datacom, para ter direito a esse dividendo que eu citar a seguir, será no dia da Assembleia Geral Ordinária. Isso aqui será repartido, esse valor, em 2 pagamentos, um até o final de junho e outro até o final de dezembro. E aqui eu fiz um pequeno quadro, para ficar melhor. Datacom, 29 de abril, o dia da Assembleia Geral Ordinária. Data de pagamento será dividido em 2 parcelas. Uma será paga no final de junho e a outra será paga no final de dezembro de 22. Valor, isso aqui é aproximadamente 60 centavos por ação. E nessa cotação, apesar de estar quase no topo, temos aqui 4% de dividend yield. Então sim, é um dividendo atrativo. Se juntar tudo, dá cerca de 9% de yield, sem contar a bonificação de 30% em ações. Então realmente, um balanço sólido, consistente, dívida equilibrada, forte geração de caixa. A companhia tem realizado fortes investimentos, estão realizando seus desinvestimentos. Tudo bem, a companhia pode escolher isso, então não tem muito o que falar de mal sobre a companhia. Então, o momento atual, sim, está atrativo para a companhia. Lógico que isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. Outro ponto pegando aqui projeções, segundo a GF+, eles projetam nesta linha que a companhia continue pagando na faixa de R$ 1,10 por ação e, de fato, a empresa anunciou, salvo engano, R$ 1,16. Yield projetado 7,5%, preço teto 18,40 e se eu comparar o preço teto com a cotação atual, iremos ter 25% de margem de segurança. E a expectativa é que com esses fortes investimentos, a companhia entregue um crescimento de resultados, crescimento de dividendos. Então, por que não? Quem está comprando hoje vai receber um dividendo bem acima de 7,5%, 8%, 10%. Dessa forma, essa é outra mentalidade que o pessoal só olha o curto prazo, olha esse yield, entre aspas, baixo, de 5%, 6%, 7%, 8%, mas no futuro a tendência é que o dividendo seja bem maior do que a companhia paga no momento, já que a tendência é que a lucratividade cresça ao longo do tempo. Lógico que isso demora tempo, 2, 3, 4, 5 anos. Em algumas companhias isso ocorre com uma velocidade rápida, mas outras acabam demorando. E aqui no caso só tem um histórico, e aqui no caso a CEMIG tem um histórico longo de bonificações, mas os últimos que aconteceram foram em 2013, uma bonificação de quase 3%, em 2020 4%, em 2021 11,5% de bonificação em ações, e agora temos uma proposta de bonificação em 30% em ações. Ou seja, para cada 10 ações que o investidor tiver, ele irá receber mais 3 novas ações, já que a bonificação é de 30%. Então, sua base acionária vai aumentar em 30%. E aqui eu estimo que a Datacom deverá ser no dia da Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2021. Então, certamente a Datacom será a mesma Datacom para ter direito àquele dividendo.
E outro ponto é que após esse dividendo, com a data como para o dia 29 de abril, o próximo só deverá ser anunciado lá para dezembro. Então cuidado, a recorrência da CEMIG é baixa, normalmente com 2 dividendos ao ano. Normalmente é com a data com em abril e depois para dezembro. E a CEMIG normalmente divide esse pagamento em 2 pagamentos, um na metade e outro para o final do ano. Então sim, a empresa é uma boa pagadora, porém a recorrência acaba sendo baixa. E outro ponto, após atualizar os dados aqui do balanço, hoje a companhia está bem interessante, em balanços, em números, bem saudável, yield atrativo, PL bem baixo para a empresa que tem entregue um crescimento interessante de resultados, PVP 1.3 para a empresa que tem um ROI de quase 20%, margens boas, tem apresentado crescimento de receitas e lucros, e a dívida não aparece aqui, mas vimos que está muito equilibrada para a empresa de energia elétrica. E outro ponto é que a empresa de fato sempre foi lucrativa e sempre pagou dividendos. Mas eventualmente isso aqui pode acontecer e a companhia teve um baque de lucratividade, ficou alguns anos patinando e quem comprou aqui aos 3, 4 ou 5 reais, depois teve uma apreciação imensa e só o que aplicou na época já recebeu de dividendos. Então eventualmente pode acontecer, nada é garantido da renda variável, mas a companhia no momento está bem saudável e está investindo bastante. E outro ponto, olhando para esse gráfico de lucros e dividendos, perceba que só foi a lucratividade em laranja cair que as cotações acabaram despencando. Então a lucratividade subiu, as cotações também acabaram subindo. Como a empresa está no pico histórico, porque a lucratividade está quase aqui no pico histórico. Então não tem para onde, não tem notícias, ruídos, etc. Qualquer janela de médio a longo prazo, cotações irão seguir a lucratividade da companhia. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre o balanço da CEMIG, plano de investimentos, plano de desinvestimentos, bonificação em ações, dividendos e um pouco dos dados da companhia e o preço teto. Então, comenta se vocês estão comprando CEMIG e deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e forte abraço.